Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. E aí, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Vem cá, tem estratégia para passar no buraco? É verdade, é verdade. Tem muitos buracos aí que a gente fica meio perdido, né? E muitos de nós já vivemos uma cena assim, um buraco. Freio ou acelero? Dá para desviar? Não dá para desviar. O que eu faço? É um videozinho que tá rolando na rede social de alguns indicando, inclusive, acelerar. O movimento que a gente costuma fazer é o contrário, né? É frear para não tentar cair nele. É frear. O ideal é... Olha, o ideal é que não tivesse buraco, tá? Verdade, hein? Mas muitos casos é interessante, dependendo do tamanho do buraco, que você acelere, né? Então, muitas vezes, quando a gente está passando por ali, a gente acaba verbalizando, puxa, saí desse buraco, graças a Deus, o cara que está do lado nem viu. Aí só tem aquele ufa, né? Isso acontece com a gente, né? Então, essa coisa de acelerar ou soltar o carro, em vez de frear, o que acontece? Você pode passar por esse buraco com maior suavidade. Isso vai depender muito do buraco. As rodas precisam passar, Fernanda, rodando, não travadas, em sistema de frenagem. E aí a velocidade, quando você está na velocidade maior, você acaba flutuando sobre esse buraco, ao invés de cair bruscamente nele. Mas, volto a dizer, depende muito do buraco. Né? Tem buracos que você vai dar uma pequena acelerada e ele é física, você vai passar por ele como nada quase estivesse acontecendo. Mas vão ter casos que realmente você vai cair no buraco, tá certo? Então, quando o carro acelera antes de um buraco, ele ajuda a voar, é o que eu estou dizendo. Mas em outros momentos, não. Agora, frear bruscamente antes do buraco, ele pode causar uma transferência de peso. Ele vai causar uma transferência de peso na frente do carro, que vai aumentar o risco de dano. O carro vai ficar mais pesado ali na frente, a suspensão vai estar mais próximo do solo e no impacto ele pode ter um problema muito maior. Isso vai afetar bastante a suspensão dianteira e o prejuízo vai ser muito maior. Então é por isso que vai depender muito da velocidade e do tamanho do buraco para que você possa acelerar ou soltar. Eu até agora não entendi como passar rápido num buraco. Geralmente, se dá para frear, a gente freia, né? Porque tem que pensar também quem está atrás, né? Uma freada assim brusca, você pode provocar uma colisão traseira. Sim, sem dúvida. Tem buracos pequenos que realmente, quando você passa por ele e você está numa velocidade mais baixa, você vai sentir um impacto. Então, quantos ouvintes aqui que estão conosco nesse momento, passou por um buraco, você está com a velocidade mais baixa, você sente esse impacto. Mas quando você está numa velocidade um pouco maior e você passa por aquele buraco, é como o carro estivesse voando sobre aquele buraco. Porque a aderência ao solo, ele é bem menor. Então, o que faz essa aderência ao solo são os pneus. E a velocidade faz com que você vai ficar quase flutuando. Vamos pensar numa moto. Não sei se você já viu uma corrida de Fórmula 1, de motos e tal, o pneu ele quase voa, ele fica pouquinho no solo, a aderência é muito pouco. Então, agora eu visualizei. O carro flutua. Então o carro, quanto mais velocidade, mais a inércia vai batendo por debaixo do carro, vai subindo o carro, ele vai ficando quase que flutuando. É por isso que quando você tem uma aquaplanagem, você está flutuando, você desliza, o carro teu vai sambar ali, você não sabe para onde ele vai. Por causa da velocidade, você está flutuando com o carro. Já você passando no aquaplanagem com o carro em baixa velocidade, você consegue segurar o carro. Ele vai quase que frear o seu carro. Você vai estar dirigindo, você aquaplanou, você passou numa poça, o carro não dá uma segurada em baixa velocidade? Sim. Porque ele sofreu ali uma resistência à água em relação ao carro. Já você numa alta velocidade, ele quase que flutua sobre aquela... É como se você estivesse jogando uma pedra no rio e ela vai deslizando, né? Dando aqueles 5, 6, 7... ali, jogando uma pedra no rio, ele vai deslizando. Então é mais ou menos isso que acontece em relação ao carro, né? E essa velocidade também. Então isso é muito importante
que você pense nisso também, né? Então, Fernanda, outra coisa que também é muito importante é manter é manter a distância do carro que está à frente, né? O carro da frente caiu no buraco, certamente você vai cair no buraco também. Por quê? Você está muito próximo dele, então você não tem aquela condição de ver o buraco e está sempre ali, opa, peraí, ele caiu no buraco, eu consigo desviar. Então o ideal é que você mantenha uma distância de 3 carros, no mínimo, do carro da frente. Numa BR, essa distância até aumenta, porque a velocidade, às vezes o tempo que você está ali observando aquilo ali, às vezes não dá tempo, e você cai no buraco. Não sei se você já reparou, o motociclista, ele nunca anda em estrada, em BR, um atrás do outro. É sempre um na direita ou na esquerda, porque para que a pessoa tenha uma visão do buraco. Senão, o primeiro motociclista cai, o segundo cai, o terceiro cai, e todo mundo vai caindo. Então, um está de um lado, outro está do outro lado, eles sempre vão alternando para poder, se um cair no buraco, ele ter como desviar. Então, essa mesma é uma técnica. Como nós não podemos estar numa mão única, numa BR comum que não seja duplicada, você fica atrás do carro, mas você tem que manter essa distância. Você viu que aquele carro saiu do buraco, você dá um pequeno toque no volante para a direita ou para a esquerda e você vai conseguir sair desse buraco. Agora, quando você está muito próximo, você vai cair no buraco também. Né? E aí vai o quê? Vai o alinhamento embora, a suspensão... Pois é, aí o que acontece? Você caiu no buraco, freando, piorou a situação, você sofre aquele impacto, pode acontecer de imediato. Ali naquela quina do asfalto vai cortar o pneu. Às vezes não corta o pneu, mas você rapidamente ali, você sente que o carro começou a puxar a direção. Então, sendo numa cidade, fica mais fácil você procurar o seu mecânico de confiança para poder fazer o quê? Uma manutenção. E às vezes um alinhamento e um balanceamento, Fernanda, resolve o problema com muita facilidade. Às vezes é um pivô, uma bucha que estourou, é uma coisa simples. Às vezes a pessoa fala, vou fazer isso depois. Ele deixa hoje, amanhã, semana que vem, sabe o que vai acontecer? Vai comer o pneu do carro dele todo. Então ele acaba perdendo, às vezes, um pneu de um lado. Puxa vida, comeu aquele lado direito ou lado esquerdo devido ali onde foi a batida. Então, caiu no buraco, vá fazer uma revisão, vai olhar a suspensão, vai fazer um alinhamento e isso resolve e facilita muito, muito aí. O prejuízo se torna bem menor. Se ele deixar, vai aumentar o prejuízo do carro. Pois é, mas da quantidade de buraco que tem, a gente vai viver na oficina, né? Olha, nós estamos até com melhor vontade, decorar né? até onde eles estão e mudar o trajeto. É verdade, a gente tem que ter cuidado. É o que eu digo, a direção defensiva é a melhor dica, deixar para os nossos ouvintes. Dirigir com cuidado, respeitando os limites de velocidade. E o principal, são 3 coisas basiquinhas aqui, manter a distância correta do carro da frente. Então, se você dirige com cuidado, respeita o limite da velocidade da pista e mantém a distância e está atento, observando que o celular é algo que distrai mesmo, ele tira a atenção de todo mundo e as pessoas querem continuar trabalhando, dirigindo como tivesse no escritório, atendendo o celular. E isso você olha para o lado no sinal, todo mundo está com o celular na mão, né? Então as pessoas estão resolvendo o problema a todo instante, a grande maioria naturalmente, né? Então esse cuidado ao dirigir é a mesma coisa, você por 1 segundo, 2 segundos, você não percebeu, você caiu no buraco, você bateu no meio fio, o carro da frente freou bruscamente e você pode ter um problema maior. Então todo cuidado é pouco ao dirigir um veículo. Dirige com cuidado, que é a melhor dica. É isso aí. Obrigada, Ricardo. Até segunda que vem, hein? Até semana que vem, um forte abraço!